Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Franklin Valverde, você está no canal Onda Latina, o espaço da latinidade. E hoje nós vamos falar do Soda Stereo. E convidamos mais uma vez aqui para estar presente o Fernando Valverde. Fernando Valverde, que é professor de espanhol, baterista da banda Sacha e um pesquisador de música latino-americana. Ele já esteve aqui presente ao canal, fazendo um vídeo do Charly Garcia e outro do Luiz Alberto Spinetta, dois belos vídeos que está aqui. Eu recomendo que vocês assistam, vocês que gostam de rock argentino. Tá? E agora vamos falar, falando em rock argentino, a gente vai falar sobre Soda Stereo, uma das principais bandas argentinas de rock. Seja bem-vindo, Fernando, mais uma vez aqui ao canal Onda Latina. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, falando sobre esse grande grupo que é o Soda Stereo. Perfeito. E o Soda Stereo é uma banda argentina que foi formada em 1982 pelo Gustavo Cerati, que era guitarrista e vocal, Zeta Ocio, que era baixista e backing vocal, e também o Charly Alberti, que era o baterista. Eles atuaram durante 10 anos, né, assim, foi o auge deles, né, principal. Em 97, eles, por problemas pessoais, resolveram encerrar a banda. Mas depois eles voltaram, 10 anos depois, tá, com uma turnê pela América Latina inteira, chamada Me Verás Volver, que é verso de uma canção que depois o Fernando vai falar para vocês que música que é. Fernando, o que você destacaria do Soda Stereo? Olha, até é difícil da gente tentar destacar, assim, mas vamos, de forma reduzida, falar sobre toda a discografia deles, que, como você bem mencionou, o sucesso maior, assim, ocorreu de 80 para 90, assim, e foi realmente onde a banda fez o sucesso delas, apesar de até hoje ser relembrada, né? Por exemplo, a cantora Dua Lipa, quando esteve na Argentina em novembro desse ano, de 2025, ela cantou uma música do Soda Stereo em homenagem ao público argentino. Maravilha. Então, eu acho que realmente é uma banda que até hoje ressoa. E bom, ele, como você mencionou, começaram em 82, eles eram amigos de escola, e inclusive a irmã do Charly Alberti chegou a ser namorada do Gustavo Cerati, e daí que meio que começou a amizade dos dois, uma forma pouco usual, mas foi ali que começou o vínculo dos dois. E ao começar, eles de primeira já tinham muita influência do The Police, não tanto por ser um trio, mas também por estar ali nesse meio de um rock novedoso, né? Um rock com novidades, que era esse rock do The Police, esse rock do New Wave, a nova onda do rock que surgia ali do fim dos anos 70 para 80. E em 1984, eles assinam com a gravadora CBS e lançam o disco Soda Stereo, que leva o nome do grupo. A CBS, hoje a CBS virou Sony. Exatamente, mas naquela época era CBS, exatamente. E uma coisa legal desse disco é que quem produziu foi Frederico Moura, que era o vocalista e membro fundador de um grupo chamado Beatles, que também é um grupo muito interessante de rock new wave, pop, ali da Argentina dos anos 80. Nesse disco aqui a gente consegue ver assim, completamente a influência do The Police, assim, é quase o The Police dos trópicos. Que música você destaca nesse disco? Olha, eu recomendo muito Trátame Suavemente, que é uma música de um cara chamado Daniel Melero, que ele é como se fosse o quarto Soda Stereo, do mesmo jeito que o Beatles tinha o quinto Beatle, que era o Billy Preston, aqui eles têm o quarto Soda Stereo, que é esse Daniel Melero, que tocava teclado, mas também ele estava sempre nas composições. E essa música Trátame Suavemente eu acho incrível, mas a minha predileta do disco se chama Un Misil en mi Placar, que tem uma levada um pouco ska, meio reggae, enfim. Gosto bastante desse disco e gosto que é um disco cru, que você consegue ver ali realmente o Gustavo Cerati tentando tirar de toda a sonoridade possível da guitarra dele. Um ano depois, no ano de 1985, eles lançam o disco Nada Personal, e realmente o Nada Personal acho que coloca o Soda Stereo no mapa, assim, não deixa de ser mais essa coisa tão provinciana de Buenos Aires, e realmente já é um sucesso estrondoso. A música Quando Passa el Temblor tocou em diversas rádios na época, e se eu não me engano nesse disco eles já atingem, se eu não me engano, platina ou ouro em termos de vendas. É um disco que vendeu super bem. Depois o Soda Stereo vai tendo um som um pouco modificado, eles deixam de ser essa coisa um pouco voltada ao New Wave,
E em 1986 eles lançam o disco Signos, que é o que eu acho interessante desse disco, que é eles mesmos que produzem. Isso vai acontecer outras vezes ao longo da carreira, mas esse é o primeiro disco que os três produzem, e eu acho que é um disco mais maduro. Não que o que leve o nome da banda e o Nada Personal de 85 não sejam, mas aqui a gente consegue ver realmente... É a evolução, que é natural, né? Exatamente. Artistas, né? E eu acho isso muito interessante no Soda Stereo, que eles foram mudando o som a cada ano que se passava, assim, e incrementando novos sons. E o que eu acho muito interessante nesses trabalhos, principalmente no Nada Personal de 85 e no Signos de 86, é que eles buscam uma sonoridade bem andina. Então você vai encontrar sons de teclados, mas que parecem uma zamponha, que é um instrumento de sopro daqui do... Exatamente, é esse instrumento de sopro. Na música Quando Passa El Temblor, quem faz ali as linhas é esse Daniel Meleiro, as linhas de teclado, mas o som que você escuta é o som de uma zamponha, que é um instrumento de sopro da América Latina. Lançados esses três discos, em 87, eles lançam ao vivo deles, chamado Ruído Blanco. E aqui você escuta gravações deles ao vivo na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Venezuela. E eu acho triste que o Soda Stereo realmente acho que foi das bandas de maior sucesso na América Latina, entre 80 e 90. Mas é muito triste que eles nunca vieram ao Brasil. Eu acho que hoje já não. Hoje eu acho que o rock argentino tem bastante penetração. Tem entrada, né? Inclusive até um projeto em São Paulo chamado Oye Rock em Espanhol, que é produzido pela Flávia Durante, que está levando essa coisa do rock, tem público para isso, né? Acho que nessa época, infelizmente, anos 90 e tal, o que chegava aqui no Brasil ainda era o Charly Garcia e um pouco Fito Paz. Exato. O Soda Stereo não impactava tanto o público brasileiro. E é um disco muito interessante porque você consegue realmente ver o público ali pulsando com eles, né? Em termos de sucessos, eu acho que o Soda ele acaba por ter mais sucesso logo após esse disco. Eu acho curioso isso, que o ao vivo mais famoso deles seja um ao vivo que não tenha tantos sucessos assim. Um ano depois, eles lançam o disco Doble Vida. E o disco Doble Vida é um marco muito importante porque é o primeiro disco que eles vão produzir e gravar nos Estados Unidos. Eles gravam em Nova York com o produtor Carlos Alomar. E esse Carlos Alomar é um porto-riquenho excelente, um baita músico que tocou com o David Bowie. E se eu não me engano foi o músico que mais gravou com o David Bowie. Também gravou com o Iggy Pop. E nesse disco Doble Vida de 88 é quando a gente tem a música que deu o nome da última turnê deles. A última turnê que se chama Me Verás Volver. Me Verás Volver. Faz menção à música En la Ciudad de la Furia, que tem um clipe assim muito bonito, um clipe com uma estética meio noir, assim, preto e branco. E é uma música que eu acho maravilhosa. Recomendo escutar. Uma curiosidade, essa volta deles em 2007, né, essa excursão que eles fizeram pela América Latina toda, eles conseguiram reunir 1 milhão de fãs nos vários shows que eles fizeram. Ou seja, é uma das principais bandas de rock mesmo. do mundo. Não é exagero, não. Do mundo. Aqui no Brasil não é conhecida, ou muito pouco conhecida, né? Mas ela é fantástica em termos de rock argentino. Ela colocou a Argentina na América Latina e em outros países também, assim, na primeira cena roqueira. Exatamente. E aí após esse disco de 88, Doble Vida, eles lançam talvez o disco de maior êxito, que é o disco Canción Animal, que é o que tem a música de música ligeira, que aqui no Brasil ficou muito conhecida por A Sua Maneira, do Capital Inicial, que eles fizeram essa versão A Sua Maneira em 2002, no disco Rosas e Vinho Tinto. Só que antes disso, o Paralamas do Sucesso fez uma versão também chamada de Música Ligeira, que eu acho até mais interessante do que a Capital, no disco Nove Luas, em 96. E eu acho curioso, porque é realmente uma música que fez muito sucesso no Brasil, tocou muito, e a versão original é do Soda Stereo, só que pouca gente sabe sobre isso. Ou seja, eles já estavam presentes aqui, mas nas versões. Exatamente. Né? E esse disco Canción Animal tem outras músicas muito interessantes, como a música T para Três, que é Chá para Três, que vai falar sobre a perda do pai do Gustavo Cerati. E Gustavo Cerati, que é o guitarrista e frontman do Soda Stereo, e é uma figura, assim, essencial pro rock argentino. Quem sabe um outro dia eu até volto aqui para falar só sobre ele. Perfeito. E depois desse disco, o que você... Depois do Canción Animal vem o meu disco predileto, que se chama Dínamo. E esse é o meu disco predileto porque foi aquilo que a gente comentou. Eles mudaram muito o som ao longo dos anos
e nesse disco é quando eles mais propulsionam as experimentações. Então aqui você vai ter cítara, que é um instrumento de cordas indiano, você vai ter loops, samples, que eles colocavam baterias eletrônicas, enfim. E para além disso, uma coisa que eu acho muito interessante, o Zeta Bosio e o Gustavo Cerati trocaram de instrumento em uma música, se não me engano, na música chamada Camaleón. E eu acho isso muito interessante, que eles proporcionaram realmente assim, as maiores invenções possíveis. Assim. E é um disco muito interessante que os três também acabam produzindo. Anos depois eles lançam o disco Sueño Estéreo, e aí o último disco de estúdio deles é o Acústico MTV, que se chama Comfort e Músicas para Volar, que tem assim versões muito interessantes de sucessos do Soda Stereo. Maravilha. Para de finalizar, eu quero dar umas curiosidades aqui. Ó. O Gustavo Cerati, ele nasceu em 59 e morreu em 2014, ou seja, se ele estivesse vivo, hoje estaria com 66 anos. Exatamente. E a importância do Cerati, por exemplo, nós aqui no canal temos um vídeo sobre a Rosana Amedi, que gravou grandes roqueiros argentinos, né, o Charly Garcia, Fito Páez, o Spinetta e o Cerati. Para você ter uma ideia, ela escolheu músicas desses 4 roqueiros e fez um disco de jazz, né? São rocks interpretados em jazz. Tá aqui no canal, procurem Rosana Amedi, vale a pena, é uma grande cantora também, a voz muito bonita, vale a pena você conhecer. E para finalizar, né, eu quero dar uma curiosidade, sabe o que é Soda Stereo? Eu acho o nome muito sonoro, mas não saberia dizer o porquê. O Cerati gostava muito de tomar soda, né, nos ensaios, quando a banda estava iniciando, e eles estavam em dúvida que nome colocar, nem o nome colava. Aí depois dessa, soda, você só toma soda, Soda Stereo. E a partir daí ficou o nome da banda Soda Stereo. Gostou do nosso vídeo? Curta. Já se inscreveu? Muito obrigado. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se, é fundamental a sua inscrição para fortalecer o canal. Para a gente fazer essa jogada que a gente fala da música latina, com o relacionamento com a música brasileira. Como a gente mostrou aqui, né? As músicas que foram gravadas pelo Capital Inicial, pelo Paralamas. Tá? Isso é bastante fundamental, você se inscrever. E agora, siga a festa! Siga a festa! E não se esqueçam, abaixo na descrição do vídeo você vai encontrar uma playlist com os sucessos do Soda Stereo e as músicas que a gente mencionou ao longo do vídeo. Siga a festa! Siga a festa!